Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui as nossas aulas de Excel avançado. O conteúdo de hoje é classificar e filtrar dados, tá? E também vamos ver a função subtotal. Classificar dados, tá? Para a gente começar, deixa eu fechar isso aqui. Abrir uma planilha nova aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos utilizar aqui as mesmas planilhas que a gente usou na aula passada. Então, eu vou aqui importar dados, dados do Axios. Vou pegar aqui o banco de dados exemplos e abrir. Vou pegar essa planilha, pessoal, porque ela é um pouco maior, tá? E vai ser boa para a gente utilizar nos exemplos de hoje. Vou pegar aqui também já a produtos, dados do Axios. Coloquei as minhas coisas aqui na área de trabalho, tá? Ok, pronto. Vamos usar essa menorzinha para os exemplos mais simples e essa maior para demonstrar algumas coisas depois. Tá, então eu vou retirar aqui essas informações, que por enquanto a gente não vai utilizar, e deixar a planilha limpinha, tá? Que nem eu fiz semana passada também. Limpar formatos. Então, beleza. Aqui, ó. Classificar dados por critérios específicos. Para classificar dados por critérios específicos, siga este procedimento. Selecione uma única célula em qualquer intervalo ou todo intervalo, igual você faz lá para selecionar gráficos, tá? Ou você seleciona a planilha toda, ou você pode clicar dentro de uma célula só. Para garantir que será considerado o intervalo correto que você deseja classificar. Na guia dados, no grupo classificar e filtrar, clique em classificar. Então eu vou pegar aqui essa planilha, vou selecionar. Eu vou vir aqui em dados e aqui, ó, classificar e filtrar, eu vou clicar aqui em classificar e vai aparecer essa janelinha. Na caixa de diálogo que será exibida, a gente pode escolher, ó, na lista classificar por, selecione a primeira coluna. Então, classificar por, a primeira coluna é código. Então, eu vou clicar aqui, código. Eu tenho que marcar isso aqui, pessoal, configurar, porque ele vai configurar a planilha toda. Então, por exemplo, se eu marcar somente selecionar aqui e ficar mudando a classificação, eu não vou ter um critério, tá? Então aqui eu vou escolher que eu vou classificar sempre Então eu escolhi aqui código porque eu tenho que alinhar toda a planilha com uma coluna dessas. Se eu não fizer isso, se não tiver essa opção, só falando aqui um exemplo que não tem, tá? Imagina, você ia classificar essa coluna e essa separadas. Então, essas informações que fazem parte uma da outra, né? O ventilador, o código dele é 123 e ele é um eletroportátil e é vendido comprado por 50 reais, ou só um número aleatório. Essas informações iam se desencontrar, tá? Então a gente vai alinhar tudo pela coluna código, tá? Na lista classificar em, que é a segunda, selecione valores, cor da célula, cor da fonte ou ícone. Aqui são as opções que a gente tem, tá? Valores, cor da célula, cor da fonte ou ícone. A gente vai deixar valores, porque código dentro tem números, então valores. E na ordem selecione a ordem que você deseja aplicar a operação. Por exemplo, eu posso escolher a ordem alfabética ou numérica, crescente ou decrescente. Ou seja, o texto de A a Z ou de Z a A para números menores ou para maiores, tá? Então, um exemplo. Se eu quiser aqui, ó, eu só tenho do menor para o maior, do maior para o menor. Por que só apareceu isso aqui para mim? Porque a coluna que eu selecionei, pessoal, ela é de número. Se fosse de texto, aqui apareceria de A a Z ou de Z a A, tá? Como a gente está usando aqui números, então vai aparecer do maior para o menor. Eu vou colocar aqui do menor para o maior, né? Daqui para cá, como já está organizado. Ok. Pronto, ele classificou essas informações aqui para mim. Se eu mudar, que no caso eu já coloquei como estava, né? Vou colocar do maior para o menor. O que vai acontecer? Aqui vai subir, ó. Tá? Mudou aqui
a ordem, tá? Se eu quisesse colocar aqui pelo valor de compra, mesma coisa, pessoal, classificar o valor de compra, né? Eu tirei ali do código. E se eu colocar do menor para o maior, eu vou ver qual mais barato aqui, qual mais caro aqui, ó. Mais barato é o ventilador, mais caro é o computador. Se eu alterar de novo, colocar o contrário, ó, do maior para o menor, ele vai colocar o mais caro em cima. Eu posso selecionar ou clicar, né? Se eu colocar aqui, tirar de valores e colocar, aqui produto, aqui valores, continua, mas aqui mudou, tá vendo? Agora tem de A a Z e de Z a A. Em produto eu quero por ordem alfabética. Então tá aqui, aspirador, computador, DVD, fogão. Tá? Então a opção de classificar vai permitir que você faça isso. Você pegue uma tabela, uma planilha, né, aqui, e organize ela da forma como você quiser organizar, tá? Mas uma variação disso, só que mais completa, que a gente tem, são os filtros, tá? Então, ó, filtrar dados. A filtragem de informações em uma planilha possibilita encontrar valores rapidamente. Você pode filtrar uma ou mais colunas de dados. Com a filtragem é possível controlar não apenas o que você vê, mas também o que excluir, tá? Você pode pesquisar por texto e números e filtrar os dois na interface do filtro. Durante a filtragem de dados, linhas inteiras serão ocultadas de uma ou mais colunas que não atenderem aos critérios da filtragem. Você pode filtrar valores numéricos ou textos ou filtrar por cor, para a célula que tem a informação de cores aplicadas ao plano de fundo. Para colocar um filtro, pessoal, é muito parecido com a classificação, só que vai ficar permanentemente lá, não vou ter que ficar fazendo todas as vezes, tá? Selecione os dados que deseja filtrar. Na guia dados, no grupo classificar e filtrar, vamos escolher filtro. Então aqui, ó, mesma tabelinha, selecionei ou cliquei, tanto faz, filtro, e ele já vai colocar aqui em cima, ó, essas opções. E se você prestar atenção, aqui, ó, tá vendo que tem uma setinha para cima? Ele já me mostra que essa planilha, ela não tá original, ela já foi classificada uma vez nessa coluna e tá a setinha para cima, então foi de A a Z, do menor para o maior. Se eu tivesse feito ao contrário, né, do maior para o menor, ou ZAA no caso, teria ficado a setinha para baixo. Então selecione os dados, na guia dados do grupo filtro, classificar e filtrar, escolha filtro, aqui o exemplo. Nessa setinha você vai poder começar a filtrar, tá vendo? Então vamos pegar uma tabelinha maior, tá, para a gente ver melhor aqui as informações. No caso, aqui, ó, que tem os estados e tal. Já tem um filtro aplicado aqui. Isso aqui, pessoal, só tá é só visual, tá? Eu vou tirar para vocês verem que não tem nada demais. Só que é uma tabela grande, quando você importa lá pela validação, pela importação de dados, ela vem assim, tá? Limpar formatos, pronto. Então aqui vou acrescentar um filtro. E aqui, ó, os estados. Se eu vier aqui onde tem estado e clicar, ele vai mostrar para mim, ó, os estados que tem. Se eu quiser ver tudo menos o Ceará, por exemplo, eu clico aqui e dou OK. O Ceará saiu. Você está vendo que está azulzinho? Quando está azulzinho assim, significa que tem no número aqui, tá na linha. Significa que tem um filtro aplicado. Se eu não quiser ver nada e ver só o Ceará, eu coloco aqui e vai mostrar somente o Ceará. Então, se eu quiser ver mais alguma coisa, eu posso também aumentar o número de filtros, tá? Ó. Então, para selecionar por valores na lista, desmarque a caixa de seleção, selecionar tudo. Então aqui, ó, eu vou tirar esse filtro, aqui a planilha volta. E eu quiser marcar aqui algum valor, posso vir aqui, ó, marcar assim, ó, tá vendo? Somente o que custa R$400. Então eu venho aqui, dou OK. E vai mostrar somente isso aqui. Aqui eu também posso filtrar, ó, do maior para o menor. Tá vendo que eu estou acrescentando filtros? Eu selecionei só esse e peguei do maior para o menor. Então a diferença do filtrar para o classificar é que você pode ter mais de uma condição dentro da mesma planilha, tá? E para tirar você clica de novo na mesma, tá? Mas aqui
eu posso também combinar os filtros. Então eu posso, por exemplo, pegar aqui somente o estado do Ceará e aqui, por exemplo, classificar por menor para o maior. Então eu tenho aqui no Ceará quais produtos são mais baratos, tá? Deixa eu voltar tudo aqui. Ok. Aqui, ó, em filtros de número tem algumas opções também. Lembra lá da validação de dados do começo do curso, quando vocês viram lá, é igual a, é diferente de. Então aqui eu posso, por exemplo, eu quero pegar só os 10 primeiros. E aqui vai aparecer, ó, 10 primeiros itens. Cliquei e vai ficar aqui os 10 primeiros da seleção que eu fiz aqui. Então aqui você consegue, pessoal, filtrar muita coisa. Clicou aqui, você vai limpar. Eu vou colocar aqui por estado de novo, tá? Por ordem alfabética. Se eu quiser limpar os filtros, eu seleciono, eu posso só clicar aqui dentro, limpar. Tá vendo? Tirou o filtro que eu tinha colocado aqui, ó. Vou pegar aqui no mapa menu. Clicou aqui, ó, limpar, ele tira o filtro que a gente aplicou. Beleza? E aqui a A, Z, só para a gente ficar aqui organizadinho. Essa parte de filtro, pessoal, ela é muito importante para você conseguir filtrar suas informações, como o próprio nome já diz, mas também para você ter cálculos mais precisos em relação a um determinado setor, tá? Como assim? Vamos imaginar aqui que eu quero somar o valor total aqui, ó, dessas vendas, tá? Então, como a gente faria isso, né? Qual o método que a gente vai utilizar? O normal seria eu vir aqui, colocar soma, abrir parênteses, né? Selecionar o intervalo, que é o beabá do Excel, lá do início, fechei parênteses e dei Enter. E aqui ele vai me mostrar um valor. Então, aqui desses valores aqui, o total é 31.380. Mas, se eu filtrar isso aqui, por exemplo, colocar só o Ceará, e der OK, olha o que acontece. O meu filtro, a minha soma, ela some, certo? Ela sai daqui. Se eu voltar aqui, ele vai estar aqui embaixo, tá? Mas o que acontece? Quando você tem um filtro numa tabela, você não pode utilizar uma função normal. E aqui é que entra o segundo tópico da nossa aula, que é a função subtotal. A função subtotal, ela vai permitir que você faça contas em tabelas que tem um filtro aplicado. Então, você vai poder usar as funções dentro de uma tabela que tem um filtro, certo? Então, de novo, vou tirar aqui. Está aqui o filtro, já tirei aqui a função soma. Vamos dizer que agora eu quero somar só isso aqui e isso aqui. Aqui não está formatado, tá, pessoal? Deixa eu só formatar aqui como data para ficar bonitinho. Data. Então eu vou aqui usar a função subtotal. Deixa eu abrir uma planilha nova aqui só para eu explicar uma coisa. Pessoal, toda função no Excel, vocês já sabem que ela se divide assim. Sinal de igual, coloca aqui aspas só para não dar o texto, né? Sinal de igual, o nome da função, ponto e vírgula, né? Você vai abrir parênteses e vai colocar os critérios. A função subtotal, ela tem basicamente dois critérios, tá? Você vai usar a função que é igual subtotal você vai dizer qual função você quer utilizar dentro do subtotal. Por exemplo, eu quero utilizar a função soma, então eu vou lá no Novita aqui, ó,
ponto e vírgula, e agora eu seleciono o intervalo. Esse intervalo é que vai ficar no resultado. Então aqui, igual, subtotal, abrir o parênteses, né? Quero soma, então posso digitar o número 9, como posso clicar ali. Vou selecionar agora esse intervalo. Selecionei e fechei parênteses. Posso dar Enter. E ele vai me dar aquele resultado, 31.380. Mesmo lá, está correto. Se eu vier aqui agora e aplicar um filtro, não importa a coluna. Peguei aqui o Amazonas. Tá ok? Olha o que acontece. Ele vai continuar somando o que está dentro do filtro. Quero saber do Pará. Deu ok. Ó. Vamos pegar aqui um estado com muita coisa, São Paulo. Ok. Então aqui, ó, ele continua, a função subtotal funciona dessa forma. Você consegue fazer funções simples dentro de planilhas que tem filtros, de tabelas que tem filtro. E eu posso continuar combinando esses filtros. Eu quero de São Paulo e de Goiás. Deu ok, ó, ele vai continuar somando direitinho os dois. Eu quero saber de São Paulo e de Goiás, mas eu quero só dessa empresa informais. Então eu venho aqui cliente, seleciono aqui informais, deu ok. Então Goiás não tem, mas São Paulo tem e tem esses. Mas eu quero só as vendas que foram feitas no dia 25 pela informais em São Paulo. Então eu venho aqui, 2012, desmarco dia 15, deu ok. E ele continua aqui somando, tá? Então a função subtotal vai permitir que você faça todos esses cálculos dentro do filtro, aplicando filtros, sem se preocupar em ter que refazer no final a fórmula de novo, né? A conta de novo. Isso não vai acontecer. Então você usa o subtotal para resolver esse tipo de coisa, tá? A gente consegue fazer, ó, função média, conte valores, né, para contar o número de células, máximo, mínimo, multiplicar. Essas duas aqui a gente não usa tanto. E a soma, que essas duas também não se usa muito, tá? Então aqui a soma, média, conte valores, máximo e mínimo é o que a gente mais utiliza, né, dentro do Excel, as funções mais básicas. Aqui tem um exemplo, né, subtotal, usando a função soma, para a gente encerrar aqui o assunto. Beleza? As próximas aulas, pessoal, elas não serão tão teóricas assim, tá? Eu vou mandar atividade para vocês, mas as próximas 2 aulas eu vou tirar com atividades para responder com vocês. Pegar atividades maiores, que tenham muitas coisas para responder, várias formas para utilizar. Vou pegar essas atividades e vou responder com vocês, explicar passo a passo como responder, como interpretar os pedidos anunciados, para ter uma aplicação prática do que vocês estão aprendendo também nessas aulas que são online. Beleza, pessoal? Até mais!